essa fama imensa. Aí você tem o Soros, o grande trade da libra esterlina. Aí você tem Paul Tudor Jones. Você teve os grandes heróis, né? As pessoas que operavam sozinhas, né? Ou supostamente sozinhas, e ganhavam muito dinheiro. Aí nasceu o Druckenmiller junto com o Soros. Né? Nasceu os grandes heróis que até hoje são celebrados pela cultura do mercado de hedge funds. Daquilo ali também, ali anos 80, você passou a ter o Julian Robertson com o Tiger Fund, foi o principal ali ator, né, de uma cultura de equity, de ações, né, no mercado de hedge funds, aí uma cultura diferente, mais pesquisa, mais value investing, gerou todos os Tiger Cubs, né, Lone Pine que a gente tem hoje, Viking, vários fundos Deve ter foram... mais de uma dezena. vários fundos foram hoje, que a gente ainda vive hoje, né? A gente vive como fantasma do Julian Robertson e do Tiger Funds, que foi um fundo que foi fechado, inclusive, antes da bolha de internet estourar, porque ele estava short a bolha, ou não participando da bolha de internet. Aí você, quer dizer, você teve um primeiro cara que era um jornalista que começou a fazer long short ações, né? Que era o Jones. Depois você foi para os grandes traders macro. Uma pessoa só resolvia a cabeça do mercado. Tá? Depois você foi, no começo do século XXI, você passou a ter as grandes instituições. E a coisa começou a mudar. Citadel, Bridgewater. Né? Aí você pensa, o Ray Dalio, embora fosse a figura central, era um processo aquele processo dele de maximum disclosure, né? Máxima transparência, uma cultura própria, né? Todo mundo que trabalhou na Bridgewater fala muito isso, a cultura do Dalio está presente em todo lugar da instituição, mesma coisa com a Citadel, e aí você teve, e mais recentemente, essa conceito de pods foi crescendo, Millennium, né? E os hedge funds foram se diversificando. Você vê dados proprietários, pessoas que negociam certos setores com dados proprietários. Você teve esquecido o Gene Simons, que foi uma coisa importante, né? Mas já no século passado, que entrou com a Renaissance, modelos quantitativos. Daí você teve o Quantamental, gente que juntava quantitativo com fundamento. A coisa foi evoluindo. Mas se você vir uma tendência, né, que vem do século passado para esse século, é que o hedge fund deixou de ser uma cultura de um indivíduo para ser uma cultura de grupos, de processos, com grupos de pessoas, ou multi-pessoas, né, multi-managers, saindo dessa cultura de que uma pessoa resolve o problema. Isso você vê claramente nos Estados Unidos, né? Não tem, da mesma maneira que é curioso, né? Até da mesma maneira que em física, né? Você já não tem você não tem mais os grandes indivíduos, né? Como você teve ali no começo como você teve Newton, como você teve no começo da física quântica, todos aqueles grandes nomes, Einstein, todos os grandes nomes, Bohr. Você não tem mais o nome individual que te chame a atenção imediata, né? Que é o grande cientista de hoje em dia. Mais difícil. Até os últimos 2 prêmios nobres de economia foram dados para grupos de pessoas, né? Não foi dado para um indivíduo só. Verdade. E a gente ainda quer pensar no multimercado como a gente pensava no começo desse século. E eu acho que não dá para pensar no multimercado, no hedge fund, como você pensava. Os Estados Unidos, que é o berço dos hedge funds, já te mostra que essa categoria ele tem mudado na direção de mais processos, ele tem mudado na direção de mais especialização dentro desses processos, cultura, né? Eu acho que ninguém discute a cultura específica da Citadel, a cultura específica do Bridgewater, ou mesmo a cultura específica da Millennium. Tá? Acho que ninguém discute isso. E cultura passou a ser uma coisa extremamente importante. E a gente vai discutir aqui multimercados como se... Tem uma peça muito famosa do Teatro do Absurdo, que é do Samuel Beckett, que se chama Esperando Godot. Esperando Godot é uma peça em que 2 pessoas, né, elas sentam esperando uma pessoa chamada Godot, que eles não sabem quando vem, eles não sabem por que vem, e quando essa pessoa chegar, eles não sabem o que vai falar. Então, os hedge funds eles estão numa discussão, as discussões que eu vejo normalmente são discussões esperando Godot. Né? Normalmente são 2 pessoas conversando aqui, esperando Godot, não, vai melhorar, ano que vem vai melhorar. Não acho que esperando Godot você vai chegar a lugar nenhum, até porque no final da peça, né, aparece um garoto e diz assim, o Godot só vai chegar amanhã. Né? E tem até uma expressão muito famosa no inglês que é more jam tomorrow, né? Mais geleia amanhã. Hoje não, amanhã. E aí os caras dizem assim, bom, então vamos embora. Mas não vão embora, eles ficam ali sentados esperando o Godot. Então o que você tem que fazer? Na verdade, primeiro, eu não acho que... Eu acho que aconteceu falhas estruturais
tá? Em várias partes da indústria. O que eu chamo de falha estrutural? Você teve uma indústria que teve que se internacionalizar. Tá? Por Perfeito. que a indústria teve que se internacionalizar? Porque o tamanho do mercado necessário ele ficou muito grande para a indústria nacional. Então a indústria foi lá fora. Antigamente, o hedge fund, né, o multimercado, primeiro, se cometiam muitos erros no Brasil. Erros de política, macro política econômica. Tá? Então você tinha coisas como a banda exógena, você tinha coisas como câmbio da flutuante, erros grandes do governo em vários planos econômicos de política de conduta de política monetária, e esses erros já não estão tão presentes no momento. Né? Hoje em dia, na verdade, naquele tempo, era grande parte da sensação de inteligência do mercado era basicamente DI fechando, bolsa subindo e dólar caindo. Né? Dava uma super sensação de inteligência para o gestor daquele momento. Combinado com os erros do governo, as fontes de alfa eram mais ou menos claras. Tá? O que aconteceu subsequentemente